Olá, seja muito bem-vindo. Hoje entramos em um assunto grande demais para ficar quieto, e o ponto de partida é entender por que ainda existem 5 mistérios sobre Marte que seguem buscando resolução, questões que permanecem abertas mesmo depois de décadas olhando para esse planeta tão próximo. A gente costuma pensar em Marte como algo distante, quase abstrato, mas ele está ali girando ao nosso lado há bilhões de anos. Assim como a Terra passou por um longo caminho de mudanças, Marte também passou por transformações profundas, só que de um jeito muito diferente. Se 2 mundos começaram com ingredientes parecidos, por que apenas um deles continuou ativo enquanto o outro se calou? Ao longo dessa caminhada, vamos percorrer esses enigmas, entender como o planeta mudou por dentro e por fora, acompanhar as descobertas feitas ao longo do tempo e sentir como cada uma dessas questões amplia nossa compreensão sobre clima planetário, habitabilidade e os limites da evolução dos mundos rochosos. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para darmos o primeiro passo nesta longa jornada, precisamos voltar no tempo de uma forma que talvez a nossa mente humana tenha dificuldade em processar. Imagine o silêncio absoluto que preenchia o espaço há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Não existiam planetas, não existia o brilho familiar que conhecemos hoje, apenas uma imensa e caótica nuvem de gás e poeira girando em uma dança gravitacional lenta e majestosa. No centro dessa nuvem, a pressão e o calor começavam a dar vida ao nosso Sol, e ao redor dele, pequenos grãos de poeira começaram a se chocar. Você não acreditaria na violência silenciosa desses primeiros momentos. Esses choques, que ocorriam em velocidades inimagináveis, foram os tijolos fundamentais de tudo o que conhecemos. Marte, o nosso vizinho avermelhado, começou a ganhar forma nesse cenário de nascimento cósmico, condensando-se a partir de materiais metálicos e rochosos que orbitavam a estrela jovem. Vocês conseguem imaginar como seria estar presente na formação de um mundo? Naquele período primordial, o calor era tão intenso que a superfície de Marte não era o deserto frio que percebemos hoje, mas sim um oceano de magma derretido, uma esfera incandescente brilhando na escuridão do sistema solar infante. Enquanto a gravidade puxava cada vez mais matéria para o centro, os elementos mais pesados, como o ferro e o níquel, começaram a afundar, mergulhando através das rochas líquidas para formar um núcleo metálico denso. Esse processo, que os cientistas chamam de diferenciação planetária, é o que define o destino de um mundo. Foi nesse instante que Marte decidiu sua estrutura interna, criando as camadas que, bilhões de anos depois, ainda guardariam segredos que nos deixariam incrédulos. Enquanto o núcleo se formava, os materiais mais leves subiam para a superfície, criando uma crosta primitiva. Marte, de certa forma, foi um planeta que cresceu muito rápido. Estudos recentes sugerem que ele atingiu seu tamanho atual em apenas alguns milhões de anos, o que é um piscar de olhos na escala do universo. Isso o torna um objeto de estudo fascinante, pois ele é como um fóssil planetário, um embrião que parou de crescer antes de se tornar um gigante como a Terra ou Vênus. Essa rapidez no seu nascimento é uma das chaves para entendermos por que ele se tornou tão diferente de nós. Vamos tentar sentir a pressão esmagadora no interior desse jovem planeta, onde o calor aprisionado pela formação acelerada tentava escapar, gerando vulcões colossais que começariam a expelir gases para o espaço, criando a primeira atmosfera marciana. Naquela época, Marte possuía algo que hoje ele perdeu quase por completo: um escudo invisível. Um campo magnético gerado pelo movimento do seu núcleo líquido protegia o planeta das partículas furiosas vindas do Sol. Com essa proteção, a atmosfera primitiva pôde se acumular, tornando-se espessa o suficiente para que a água trazida por incontáveis impactos de cometas e asteroides pudesse se estabilizar em estado líquido na superfície. É maravilhoso imaginar que, enquanto a Terra ainda era um lugar inóspito e violento, Marte talvez já estivesse experimentando seus primeiros rios e lagos,
O cenário inicial era de um mundo azul e promissor, muito longe da imagem de aridez que temos hoje. No entanto, essa abundância inicial é justamente o que torna os mistérios atuais tão profundos. O que aconteceu com aquele motor interno que mantinha o planeta vivo? Por que o campo magnético enfraqueceu até quase desaparecer? É como se estivéssemos lendo as primeiras páginas de um livro de aventuras épicas, onde o herói começa com todos os recursos necessários, mas, ao chegarmos no meio da história, o encontramos em uma situação de isolamento e escassez. Entender o cenário inicial de Marte é fundamental para percebermos que o destino dos planetas não está escrito em pedra, mas é o resultado de uma interação complexa entre tamanho, calor interno e a proteção contra as forças externas do cosmos. Ao longo desses primeiros milhões de anos, Marte era um laboratório de geologia extrema. O peso da sua crosta, que se resfriava enquanto o interior permanecia fervilhante, começou a criar tensões que rasgariam a superfície em cânions profundos e ergueriam montanhas que desafiam a nossa imaginação. A formação de Marte não foi um evento isolado, mas uma sequência de transformações que moldaram cada centímetro do solo que hoje os nossos robôs percorrem. É preciso sentir a escala desse tempo para compreender que as mudanças que buscamos explicar não ocorreram de um dia para o outro, mas foram esculpidas pelo passar de éons, gota a gota, impacto a impacto. O cenário inicial do Sistema Solar era um lugar de vizinhança próxima e interações constantes. Marte e a Terra eram como dois irmãos que começaram a vida com as mesmas oportunidades, mas que seguiram caminhos divergentes devido às sutilezas da física planetária. Enquanto a Terra manteve seu calor interno e seu dinamismo, Marte começou a esfriar mais cedo, talvez por ser menor, perdendo a força que movia seu núcleo. Esse resfriamento silencioso é o prelúdio de todos os mistérios que vamos explorar. Sem o calor para manter o núcleo em movimento, o escudo magnético começou a falhar, deixando a atmosfera vulnerável ao vento solar, que começou a soprar para longe o ar e a água que tornavam o planeta habitável. Neste estágio da nossa caminhada mental, quero que você perceba a fragilidade de um mundo. Mesmo um planeta inteiro pode mudar drasticamente se um único componente da sua mecânica interna falhar. Marte nos ensina que a estabilidade é um equilíbrio delicado. Quando olhamos para as rochas marcianas hoje, estamos olhando para as cicatrizes desse nascimento acelerado e desse resfriamento precoce. Cada grão de areia vermelha carrega a memória de um tempo em que o fogo e a água lutavam pelo domínio daquela superfície. É a partir desse ponto de origem, dessa infância turbulenta e brilhante, que os 5 grandes mistérios começam a se manifestar, desafiando a nossa inteligência e nos convidando a descobrir a verdade escondida sob o pó escarlate. Imagine a imensidão do tempo necessário para que um oceano evapore e um campo magnético se apague. Estamos falando de processos que duraram centenas de milhões de anos, um período tão vasto que a história de toda a humanidade caberia nele milhares de vezes. Essa perspectiva nos ajuda a entender por que esses mistérios ainda buscam resolução. Não estamos lidando com perguntas simples, mas com o rastro de uma tragédia geológica de proporções planetárias que transformou um paraíso potencial em um museu cósmico. Onde tudo começou, havia promessa e vigor. O que restou é um convite à descoberta, uma jornada que estamos apenas começando a trilhar juntos, sentindo a importância de cada detalhe dessa biografia planetária que se confunde com a nossa própria busca por respostas no universo. A formação de Marte foi o prólogo necessário para o drama que se seguiu. Sem entender como o planeta se organizou internamente e como ele interagiu com o Sol em seus primeiros dias, seria impossível compreender por que o metano surge e desaparece de forma inexplicável, ou porque o norte do planeta parece pertencer a um mundo diferente do sul. Tudo o que existe em Marte hoje é um eco daquele início caótico e grandioso. Agora que estabelecemos essa base, que sentimos o calor do magma primordial e o impacto dos primeiros cometas, estamos prontos para avançar e encarar de frente as perguntas que permanecem sem resposta, mergulhando nas camadas de tempo e poeira que escondem o coração desse vizinho tão fascinante e misterioso.
Se você pudesse percorrer a superfície de Marte em uma caminhada silenciosa e sem pressa, começaria a notar algo que desafia toda a lógica que conhecemos sobre a formação dos mundos rochosos. Imagine-se atravessando a linha do Equador marciano e percebendo que o solo sob os seus pés muda de forma dramática, como se você estivesse cruzando a fronteira entre dois planetas completamente diferentes que foram colados um ao outro por um acidente do destino cósmico. Vocês conseguem imaginar como seria viver em um mundo onde metade da esfera é uma planície vasta, suave e profunda, enquanto a outra metade é um planalto antigo, escarpado e marcado por cicatrizes de bilhões de anos? Essa é a chamada dicotomia de Marte, um dos mistérios mais persistentes e visualmente impactantes que a ciência ainda busca resolver com total clareza. Ao caminharmos mentalmente pelo hemisfério sul, sentimos a textura de um terreno que é o retrato vivo da infância violenta do sistema solar. O sul é dominado por terras altas, repletas de crateras de todos os tamanhos, algumas tão vastas que poderiam conter países inteiros. A superfície ali é áspera, elevada e parece carregar o peso de cada impacto que o planeta sofreu desde que se solidificou. Agora, tente sentir a transição conforme avançamos para o norte. Quase de repente o terreno despenca. A altitude cai drasticamente, em uma descida que varia de 4 a 8 quilômetros em relação ao sul. O que encontramos no hemisfério norte é uma bacia gigantesca, tão suave que parece ter sido nivelada por uma mão invisível. Não há grandes montanhas, as crateras são raras e o horizonte parece se estender em uma linha perfeita e infinita. É como se o planeta tivesse sido podado, ou como se uma parte imensa de sua pele original tivesse sido arrancada. Isso deixaria vocês incrédulos. A crosta no hemisfério norte é significativamente mais fina do que no sul. Enquanto no sul a espessura da rocha sólida pode chegar a 80 quilômetros, no norte ela raramente ultrapassa os 35 quilômetros. Por que um planeta desenvolveria uma casca tão desigual? Essa assimetria não é apenas estética, ela afeta tudo, desde a gravidade local até a forma como o calor interno do planeta escapa para o espaço. Os cientistas chamam essa região plana do norte de Bacia Borealis, e ela representa uma das maiores depressões do sistema solar, cobrindo quase 40% de toda a superfície de Marte. A pergunta que ecoa através das décadas é: o que causou essa ferida monumental que divide o planeta ao meio? Existem duas grandes vertentes de pensamento que tentam explicar esse mistério, e cada uma delas nos convida a imaginar cenários de uma escala quase mitológica. A primeira hipótese, e talvez a mais dramática, é a de um impacto catastrófico. Imagine um objeto colossal, talvez do tamanho de Plutão ou até maior, vindo das profundezas do espaço e colidindo com o polo norte de Marte quando o planeta ainda era jovem e maleável. Um evento dessa magnitude não apenas criaria uma cratera, mas literalmente derreteria e removeria uma camada inteira da crosta planetária, criando a bacia profunda e suave que percebemos hoje. Vocês não acreditariam na energia liberada por tal encontro. Ondas de choque percorreriam o globo, e o material ejetado orbitaria o planeta por milênios antes de cair novamente ou se perder no vácuo. Esse impacto explicaria por que a borda entre o norte e o sul é tão bem definida e por que a crosta é tão fina naquela região específica. Por outro lado, alguns pesquisadores acreditam que a resposta pode estar escondida não no que veio de fora, mas no que acontecia nas profundezas das entranhas de Marte. Imagine o manto marciano, aquela camada de rocha quente e pastosa abaixo da crosta, movendo-se em correntes lentas de convecção. Essa teoria sugere que, em algum momento da história primitiva do planeta, uma imensa pluma de calor subiu de um lado do núcleo, enquanto o outro lado permanecia mais frio. Esse movimento assimétrico de calor teria afinado a crosta de um lado por meio de processos vulcânicos e tectônicos internos, enquanto o outro lado permanecia espesso e preservado. É como se o planeta tivesse uma febre interna que só afetou um de seus hemisférios, moldando sua aparência externa a partir do coração do mundo. Ao percorrermos as planícies do norte, sentimos a suavidade do solo, composto em grande parte por poeira fina e depósitos vulcânicos
que preencheram os espaços vazios ao longo de bilhões de anos. Essa suavidade sugere que a Bacia do Norte é geologicamente mais jovem do que as terras altas do Sul, ou pelo menos que foi renovada muito tempo depois da formação original. O contraste é tão forte que, se Marte tivesse água em abundância hoje, o hemisfério norte seria um oceano vasto e profundo, enquanto o hemisfério sul seria um supercontinente elevado e seco. Essa imagem mental nos ajuda a entender a magnitude da diferença de altitude. Estamos falando de um degrau planetário que separa dois mundos distintos em um único globo. O mistério se aprofunda quando percebemos que a fronteira entre essas duas regiões, chamada de zona de dicotomia, não é uma linha reta, mas uma faixa complexa de mesas, vales e montanhas isoladas. É uma paisagem de transição que parece ter sido corroída pelo tempo e por processos que ainda não compreendemos totalmente. Em alguns lugares, essa fronteira parece ter sido esculpida por fluxos de gelo ou água, sugerindo que a dicotomia influenciou o clima marciano por toda a sua história. Imagine o vento soprando nessas escarpas imensas, carregando a areia vermelha das terras altas para as planícies profundas em um ciclo que dura centenas de milhões de anos. A dicotomia não é apenas um fato geológico estático, é um motor que impulsiona a dinâmica do planeta. Vocês conseguiriam imaginar como a gravidade se comporta de forma diferente nesses dois lados? Como a crosta é mais fina no norte, o material denso do manto está mais próximo da superfície, criando variações sutis no campo gravitacional que os nossos satélites conseguem detectar. Essas medições são as ferramentas que usamos para enxergar o que está abaixo do solo, permitindo-nos mapear a espessura da crosta sem nunca termos cavado um único buraco profundo. Cada dado coletado reforça a estranheza dessa divisão. Marte é um planeta de contrastes extremos, e a dicotomia é a maior expressão dessa natureza dual. A busca pela resolução desse mistério nos leva a questionar a própria estabilidade dos planetas rochosos. Se um evento externo ou um processo interno pôde alterar Marte de forma tão permanente, o que isso nos diz sobre a Terra ou outros mundos distantes? Entender a dicotomia marciana é entender como a história de um planeta pode ser escrita em capítulos de violência e transformação lenta. Quando sentimos a quietude das planícies do norte, estamos sentindo o silêncio de uma região que foi reconstruída após uma provável catástrofe. Quando sentimos a aspereza do sul, estamos tocando a memória intocada do nascimento do sistema solar. Essa diferença fundamental entre os dois hemisférios também pode ter ditado onde a água se acumulava e onde a vida, se algum dia existiu, poderia ter encontrado abrigo. As planícies do norte, sendo mais baixas, teriam sido o destino natural de cada gota de água líquida que correu pela superfície marciana. Imagine os rios descendo das montanhas do sul e desaguando no vasto mar Borealis, que um dia pode ter preenchido o norte. A dicotomia, portanto, não é apenas sobre rochas e altitude, mas sobre a habitabilidade e o destino biológico do planeta. Sem essa bacia profunda, a água estaria distribuída de forma diferente, e o cenário para a possível vida marciana seria outro. Ao final desta reflexão sobre as duas faces de Marte, percebemos que o planeta ainda guarda sua resposta de forma zelosa. As evidências de impactos gigantescos lutam contra as evidências de processos internos complexos, e talvez a verdade seja uma combinação de ambos. Talvez um impacto tenha enfraquecido a crosta e iniciado os processos internos que terminaram o serviço. O que importa é que, ao olharmos para Marte, não vemos apenas um deserto, mas um mistério gravado em sua própria forma física. O planeta nos convida a entender que a beleza e a complexidade de um mundo residem em suas imperfeições e em suas histórias de mudança radical. Agora, sinta a calma de saber que estamos apenas começando a decifrar esses enigmas. A dicotomia marciana é um lembrete de que o universo é vasto, surpreendente e cheio de segredos que aguardam pacientemente pela nossa curiosidade. Enquanto o planeta gira em sua órbita silenciosa, as planícies suaves do norte e as crateras profundas do sul continuam a contar sua história dual para quem se dispõe a ouvir o sussurro das rochas e do tempo. Estamos prontos para seguir adiante,
levando conosco essa imagem de um mundo partido, enquanto nos preparamos para mergulhar em mistérios ainda mais sutis e invisíveis que emanam do solo avermelhado. Agora que compreendemos a forma externa desse mundo e a sua infância turbulenta, convido vocês a mergulharem em um mistério que não pode ser percebido apenas pela forma das rochas, mas sim pelo que o planeta parece estar sussurrando através de sua tênue atmosfera. Existe um fantasma químico em Marte, uma substância que aparece e desaparece como se o planeta estivesse, de alguma forma, respirando em um sono profundo e intermitente. Estou falando do metano, uma molécula simples composta por um átomo de carbono e 4 de hidrogênio, mas que carrega consigo o peso de uma das perguntas mais profundas da humanidade. Vocês conseguem imaginar como seria descobrir que um mundo aparentemente morto está emitindo sinais que, na Terra, estão quase sempre ligados à vida? Isso deixaria vocês incrédulos, pois a presença desse gás em Marte desafia tudo o que sabemos sobre a química de um planeta desértico. A história desse mistério começou a ganhar corpo por volta do ano 2003, quando telescópios aqui na Terra e mais tarde sondas na órbita marciana detectaram nuvens passageiras de metano flutuando sobre certas regiões do planeta vermelho. No início, a comunidade científica reagiu com uma cautela extrema. Afinal, o metano é uma molécula frágil. Na atmosfera de Marte, ele deveria ser destruído pela radiação ultravioleta do Sol em menos de 300 anos. Se ele ainda está lá, significa que algo em algum lugar abaixo daquela poeira avermelhada está produzindo esse gás agora mesmo, ou o liberou em um passado muito recente. Vocês não acreditariam na complexidade de rastrear um gás que se comporta de maneira tão esquiva, surgindo em picos repentinos e depois sumindo sem deixar rastros claros, como se estivesse brincando de esconder com os nossos instrumentos mais sofisticados. Quando a sonda de exploração Curiosity pousou na cratera Gale, ela levou consigo um laboratório de química incrivelmente sensível, capaz de cheirar o ar marciano com uma precisão sem precedentes. Durante anos, esse robô solitário detectou níveis muito baixos de metano, algo em torno de 0,7 partes por bilhão. Para que vocês tenham uma ideia dessa escala, imagine uma gota de tinta em uma piscina olímpica. É uma quantidade quase insignificante, mas para os cientistas é um sinal gritante de atividade. O que é ainda mais intrigante é que o Curiosity percebeu uma variação sazonal. Os níveis de metano parecem subir e descer conforme as estações mudam, atingindo o ápice no final do verão marciano. Como um planeta pode ter um ciclo respiratório tão bem definido se ele for apenas uma rocha inerte? Aqui entramos no coração do mistério que nos faz questionar a natureza do subsolo marciano. De onde vem esse metano? Vocês conseguiriam imaginar pequenos micro-organismos, talvez descendentes de uma linhagem de bilhões de anos, vivendo em bolsões de água líquida nas profundezas da crosta, protegidos da radiação e do frio mortal da superfície? Na Terra, a vasta maioria do metano atmosférico é produzida por seres vivos, desde bactérias em pântanos até grandes organismos. Se Marte tiver metanógenos, esses seres invisíveis estariam emitindo esse gás como um subproduto de seu metabolismo, revelando sua presença através das frestas e poros das rochas. Essa ideia é tão fascinante quanto assustadora, pois significaria que não estamos sozinhos neste sistema solar e que a vida encontrou um modo de resistir nas trevas subterrâneas de um mundo vizinho. No entanto, a ciência exige que exploremos todas as trilhas, e a geologia oferece uma explicação alternativa que é igualmente majestosa. Existe um processo chamado serpentinização. Imaginem rochas ricas em um mineral chamado olivina, que é muito comum em Marte, entrando em contato com água quente no subsolo. Essa reação química transforma a rocha e libera metano como resultado, sem a necessidade de qualquer intervenção biológica. Nesse cenário, o metano seria o sinal de um planeta que ainda possui calor interno e atividade geoquímica, um mundo que não está totalmente morto por dentro, mas que ainda mantém reações complexas em suas camadas mais profundas. Sentir a possibilidade de que Marte ainda seja geologicamente ativo é perceber que os planetas são entidades dinâmicas, capazes de manter segredos químicos por éons.
Mas o mistério do metano em Marte tem uma camada de confusão que deixa os pesquisadores em um estado de perplexidade constante. Enquanto o Curiosity detecta o gás no chão da cratera, o orbitador de gases de traço, uma sonda altamente tecnológica que orbita o planeta, não consegue encontrar quase nada nas camadas mais altas da atmosfera. Como isso é possível? É como se o metano surgisse do solo e fosse destruído ou escondido por algum mecanismo desconhecido antes de conseguir subir. Alguns sugerem que o gás fica aprisionado em estruturas de gelo chamadas clatratos, sendo liberado apenas quando o calor do Sol aquece a superfície o suficiente. Outros propõem que a própria poeira marciana, carregada de eletricidade estática, poderia estar agindo como um agente químico destruidor de metano. Vocês não acreditariam na frustração e no encantamento que essa discrepância gera. Cada nova medição parece adicionar uma peça que não se encaixa no quebra-cabeça anterior. Se o metano for de origem biológica, porque ele não é mais abundante. Se for geológico, porque ele varia tanto com as estações. Vamos percorrer mentalmente as fendas do solo marciano, descendo por quilômetros através de camadas de rocha sedimentar e basalto, tentando entender o que acontece nessas profundezas onde a luz solar nunca chega. Lá embaixo, a pressão aumenta e a temperatura sobe, criando um ambiente onde a água poderia, teoricamente, permanecer líquida. É nesse santuário oculto que o segredo do metano está guardado, longe dos nossos olhos e das nossas câmeras. O que esse mistério nos ensina é que Marte é muito mais complexo do que uma simples bola de areia e óxido de ferro. Ele é um planeta que possui mecanismos de armazenamento e liberação de gases que ainda não compreendemos. Talvez o metano que vemos hoje seja um estoque antigo, produzido há milhões de anos e preservado no gelo, que agora começa a vazar conforme o clima do planeta sofre pequenas oscilações. Ou talvez estejamos testemunhando o ciclo de vida de algo que mal podemos conceber. A busca pelo metano é, na verdade, uma busca pela alma de Marte. Uma tentativa de descobrir se o planeta ainda pulsa, seja através da vida ou através da química das rochas. Sintam a calma de observar esse processo de descoberta. A ciência não é feita apenas de respostas, mas de perguntas que persistem através das gerações. O metano marciano é um lembrete de que o universo não se entrega facilmente. Ele exige paciência, observação constante e a humildade de aceitar que às vezes as nossas ferramentas ainda não são suficientes para captar a totalidade da realidade. Enquanto o Curiosity continua a respirar o ar da cratera Gale, e enquanto as sondas em órbita vasculham cada molécula da atmosfera, nós permanecemos aqui, imaginando o que se esconde sob a superfície vermelha. Esse mistério nos conecta com a própria história da Terra. No início do nosso planeta, o metano desempenhou um papel fundamental no aquecimento do clima, permitindo que a vida desse seus primeiros passos. Ao estudar o metano em Marte, estamos, de certa forma, estudando as possibilidades da vida em qualquer lugar do cosmos. Cada variação detectada, cada pico de emissão, é como um sinal luminoso em uma noite escura, indicando que há algo a ser descoberto. Não é apenas uma questão de química atmosférica. É uma questão de saber se o silêncio de Marte é absoluto ou se ele é apenas uma fachada para uma atividade vibrante que ocorre longe da nossa visão. Agora, imaginem o futuro, quando pudermos perfurar o solo marciano por centenas de metros e coletar amostras desse metano diretamente da fonte. Até lá, o gás continuará a ser esse fantasma que assombra as nossas teorias e instiga a nossa imaginação. Ele nos mantém voltados para o céu, lembrando que o vizinho ao lado ainda tem muito a nos contar. O segredo do subsolo é um convite para que nunca paremos de questionar, para que continuemos a percorrer os caminhos da investigação científica com o mesmo fascínio de quem ouve uma história de mistério, contada ao redor de uma fogueira sob as estrelas. Estamos sentindo a importância desse elemento invisível na nossa jornada. O metano não é apenas um gás, é uma pista, um rastro deixado por processos que podem mudar para sempre a nossa posição no universo. Enquanto nos preparamos para explorar outros enigmas marcianos, guardamos essa imagem da respiração do planeta em nossas mentes, um ciclo lento e profundo que nos liga a esse mundo de uma maneira que a geologia pura nunca conseguiria. Marte está vivo?
Marte está apenas reagindo? A resposta está lá embaixo, protegida por quilômetros de segredos e tempo, aguardando o momento em que estaremos prontos para finalmente compreendê-la. Seria possível que estivéssemos olhando para o metano e ignorando algum outro sinal ainda mais sutil? A investigação sobre o subsolo nos força a pensar em termos de sistemas integrados, onde a atmosfera, a superfície e o interior do planeta dialogam de forma constante. O metano é o porta-voz desse diálogo. Ele nos diz que o interior de Marte não é um lugar estático e frio, mas um reservatório de energia e potencial químico. Ao entendermos as variações desse gás, estamos mapeando as veias e artérias de um planeta que ainda tem muito a revelar sobre a sua própria sobrevivência ao longo de bilhões de anos de isolamento cósmico. Agora que percorremos a superfície dividida de Marte e tentamos captar o sussurro químico que emana de suas profundezas, convido vocês a fecharem os olhos e realizarem um exercício de memória geológica ainda mais profundo. Vamos imaginar que possuímos a habilidade de rebobinar o tempo, não em anos ou séculos, mas em bilhões de anos, até chegarmos a uma época em que o vermelho que tanto conhecemos ainda não era a cor predominante desse mundo. Vocês não acreditariam no que encontraríamos ao removermos mentalmente essa densa camada de poeira oxidada que cobre o planeta hoje. Abaixo desse deserto silencioso e gélido, existe o rastro de um passado vibrante, úmido e possivelmente barulhento. Marte, o planeta que hoje associamos à aridez absoluta, guarda as cicatrizes de uma era em que a água corria livremente, esculpindo a rocha com uma força que desafia a nossa compreensão atual. Vocês conseguem imaginar o som de uma queda d'água em um mundo onde hoje só se ouve o assobio do vento rarefeito? Para entendermos esse mistério, precisamos percorrer os antigos leitos de rios que serpenteiam por milhares de quilômetros através das terras altas do sul. Quando nossos exploradores mecânicos tocam essas pedras, eles não encontram apenas poeira, mas seixos arredondados, pedras lisas que foram roladas e polidas por correntes de água constantes durante milhares de anos. Esse polimento não é obra do acaso, é o testemunho físico de que Marte já teve um ciclo hidrológico ativo. É como se estivéssemos olhando para o leito seco de um riacho em um verão rigoroso, mas em uma escala planetária e com uma interrupção que já dura mais de 3 bilhões de anos. Onde hoje vemos apenas vales profundos e desolados, um dia existiram torrentes de água que fariam os maiores rios da Terra parecerem riachos modestos. Vocês ficariam incrédulos ao sentir a magnitude das inundações catastróficas que ocorreram em Marte. Existem canais de escoamento tão vastos que sugerem que volumes colossais de água foram liberados de forma repentina, talvez por derretimento de gelo subterrâneo causado por calor vulcânico. Essas águas rasgaram o solo, carregando pedregulhos do tamanho de casas e depositando-os em planícies distantes. Vamos tentar sentir o impacto dessa massa líquida movendo-se sob a gravidade mais leve de Marte, criando formas de relevo que ainda hoje permanecem intactas, preservadas pela falta de chuva e pela ausência de uma erosão significativa ao longo das eras. Mas o mistério se torna ainda mais fascinante quando olhamos para as crateras. Muitas delas não são apenas buracos de impacto, mas antigos reservatórios. Imagine-se na borda de uma cratera imensa, como a de Jezero, e sinta o terreno à sua frente. Ali, onde agora existe apenas areia e rocha nua, um dia existiu um delta de rio magnífico. A água fluía para dentro dessa bacia, diminuindo a velocidade e depositando camadas sobre camadas de sedimentos, argilas e minerais que só se formam na presença persistente de água líquida. Esse delta é como um livro aberto, onde cada camada de lama petrificada conta a história de um clima que já foi quente e úmido o suficiente para manter lagos por centenas de milhares de anos. A precisão dessas estruturas sedimentares é tão perfeita que nos permite reconstruir a direção das correntes e a profundidade dos antigos mares marcianos. Isso nos leva a uma das maiores questões que a ciência tenta responder. Existiu um oceano global no hemisfério norte? Se lembrarmos da nossa caminhada pelas planícies baixas e suaves do norte, podemos imaginar que toda aquela vasta depressão estava preenchida por um oceano imenso,
que alguns cientistas chamam de oceanos boreais. Imaginem uma massa de água cobrindo 1/3 do planeta, com ondas quebrando contra as escarpas da zona de dicotomia. Esse oceano teria regulado o clima de Marte, criando um ambiente onde nuvens poderiam se formar e chuvas poderiam cair sobre as montanhas do sul. A evidência para esse oceano está nas possíveis linhas de costa que cercam a bacia do norte. Marcas sutis na geologia que sugerem onde o nível da água permaneceu estável por longos períodos. Sentir a existência de tanta água em um lugar que agora é tão seco nos faz questionar a estabilidade dos mundos. Como um planeta que teve lagos, rios e talvez oceanos se transformou nesse deserto escarlate. Onde foi parar toda essa água? Parte dela, sabemos, escapou para o espaço, molécula por molécula, arrancada pelo vento solar depois que o escudo magnético do planeta falhou. Mas uma quantidade imensa ainda pode estar lá, escondida sob os nossos pés. Vocês conseguiriam imaginar imensas camadas de gelo, protegidas por metros de poeira, ou até mesmo aquíferos profundos, onde a água permanece líquida devido à pressão e aos sais minerais. Marte não perdeu sua água apenas para o céu, ele a trancou em seu interior, tornando-se um mundo de gelo oculto, sob uma fachada de fogo frio. A química das rochas marcianas também nos conta essa história de forma poética. Quando encontramos minerais como a hematita ou sulfatos, estamos tocando a memória da água. Esses cristais cresceram em ambientes aquáticos, capturando em sua estrutura interna as condições químicas daquele tempo antigo. Vamos percorrer mentalmente essas formações minerais, sentindo a acidez ou a doçura daquelas águas primordiais. Algumas eram salgadas como os nossos mares, outras eram ácidas como fontes vulcânicas, mas todas elas ofereciam uma oportunidade que hoje Marte parece nos negar: o suporte para processos químicos complexos que poderiam levar à vida. O mistério dos oceanos esquecidos é, na verdade, um mistério sobre a alma climática de Marte. Para que houvesse água líquida na superfície, a atmosfera precisava ser muito mais espessa e rica em gases de efeito estufa do que é hoje. Imagine um céu que não era o rosa pálido atual, mas talvez um azul suave ou até mesmo um tom mais denso, carregado de dióxido de carbono e vapor d'água. Sentir essa pressão atmosférica sobre a pele é entender que o planeta já foi um sistema completo e integrado. A transição do azul para o vermelho não foi apenas uma mudança de cor, mas uma mudança de estado existencial para o planeta inteiro. Enquanto caminhamos por esses antigos leitos secos, percebemos que Marte é um mundo de fantasmas hídricos. Cada ravina, cada vale ramificado que se assemelha às veias de uma folha, é um lembrete de que a água é a grande escultora dos mundos. A descoberta desses depósitos de argila e minerais hidratados em quase todos os lugares da superfície sugere que o período úmido de Marte não foi um evento curto ou isolado, mas uma era que durou centenas de milhões de anos. Isso nos dá esperança e, ao mesmo tempo, aumenta o mistério. Se a água esteve lá por tanto tempo, o que ela deixou para trás além de pedras polidas? Quero que vocês sintam a paz que vem com essa perspectiva de tempo profundo. Ao olharmos para Marte, estamos vendo o futuro de um mundo que já foi como o nosso, ou talvez um passado alternativo onde as coisas seguiram um rumo diferente. A água de Marte é um segredo que estamos apenas começando a desvendar, um rastro de umidade em uma imensidão de poeira. Cada nova descoberta de gelo subterrâneo ou de sais que atraem a umidade da atmosfera nos aproxima da resposta final. O deserto vermelho é, na verdade, o túmulo de um mundo azul, e nós somos os arqueólogos cósmicos tentando entender o que causou o fim dessa era de ouro líquida. A magnitude dessa perda é difícil de processar. Imaginem oceanos inteiros desaparecendo, rios secando e o planeta congelando em um sono eterno. Mas mesmo nesse cenário de aparente morte, existe uma beleza melancólica. Marte preservou sua história de forma que a Terra, com sua geologia ativa e vegetação abundante, muitas vezes apaga. Em Marte, o passado está exposto, esperando para ser lido por quem tem paciência para observar as sombras nas crateras e as camadas nos cânions. A água pode ter ido embora da superfície, mas sua assinatura está gravada em cada centímetro do solo marciano, um testamento de que o universo
é um lugar de mudanças constantes e profundas. Ao encerrarmos esta exploração sobre os oceanos esquecidos, levem consigo a imagem de um Marte dual, o deserto que vemos e o paraíso aquático que um dia existiu. Essa dualidade é o que torna o planeta tão fascinante para a nossa imaginação. Estamos sempre buscando o que está escondido, o que foi perdido e o que ainda pode ser encontrado. O mistério da água é o mistério da vida, e enquanto houver gelo nas calotas polares ou minerais hidratados nas planícies, continuaremos a sonhar com o som das ondas que um dia banharam as costas de Marte sob um sol jovem e promissor. Entendido? Seguirei rigorosamente as instruções, entregando o bloco completo e aguardando apenas o seu comando de aprovação, sem interrupções ou questionamentos adicionais. Agora que compreendemos a glória das águas passadas e a majestade dos oceanos, que um dia banharam as planícies marcianas, precisamos encarar a parte mais melancólica e intrigante dessa biografia planetária. Vocês conseguiriam imaginar o momento exato em que o mundo inteiro começa a perder o seu fôlego? Não foi um evento súbito, como uma explosão, mas sim um processo lento, persistente e implacável que durou centenas de milhões de anos. O mistério da Grande Fuga é o relato de como Marte, que um dia foi um irmão quase gêmeo da Terra, teve a sua proteção arrancada e foi deixado vulnerável à fúria invisível do espaço profundo. Para entendermos isso, precisamos mergulhar nas profundezas do planeta, lá onde o coração de metal de Marte um dia pulsou com uma energia que hoje se tornou apenas uma lembrança gravada em rochas magnetizadas. Vocês não acreditariam na importância do que acontece a milhares de quilômetros abaixo do solo para a sobrevivência do que existe acima dele. No início, o núcleo de Marte era líquido e estava em constante movimento, impulsionado pelo calor intenso remanescente de sua formação acelerada. Esse movimento de metais fundidos gerava o que os cientistas chamam de efeito dínamo, criando um campo magnético global poderoso. Esse campo era como um escudo invisível, uma bolha protetora que envolvia o planeta e desviava as partículas carregadas que o Sol sopra constantemente em nossa direção. Imaginem Marte envolto nessa armadura magnética, vivendo seus dias de abundância atmosférica e calor, enquanto o escudo trabalhava silenciosamente para manter a integridade daquele mundo azul. Mas Marte, por ser um planeta menor do que a Terra, possui uma relação diferente com o calor. Vocês conseguem imaginar como o tamanho de um mundo dita o seu tempo de vida geológica? Por ter menos massa, Marte começou a esfriar muito mais rápido do que o nosso planeta. Lentamente, aquele núcleo vibrante e líquido começou a perder energia, tornando-se cada vez mais viscoso e lento, até que o movimento necessário para manter o dínamo magnético simplesmente cessou. Esse silêncio interno foi o início da catástrofe. Sem o movimento do núcleo, o escudo magnético global enfraqueceu até desaparecer quase por completo, deixando apenas algumas manchas de magnetismo presas na crosta, como cicatrizes de uma proteção que não existe mais. Foi nesse momento que o grande vilão dessa história entrou em cena com toda a sua força: o vento solar. Vocês não devem imaginar o vento solar como uma brisa suave, mas sim como uma correnteza incessante de partículas subatômicas viajando a milhões de quilômetros por hora. Sem a proteção do campo magnético, essas partículas começaram a atingir diretamente as camadas superiores da atmosfera de Marte. É um processo que podemos descrever como uma erosão invisível, onde cada partícula solar atua como um pequeno projétil, colidindo com as moléculas de ar e lançando-as para fora do planeta, em direção ao vácuo do espaço. Imagine a atmosfera sendo descascada, camada, por um vento que nunca para de soprar. Esse processo de fuga é o que explica por que a atmosfera de Marte hoje é tão fina, com menos de 1% da pressão que sentimos aqui na Terra. Mas o que aconteceu com a água? Aqui o mistério se torna ainda mais poético e trágico. Quando a atmosfera começou a afinar, a radiação ultravioleta do Sol, que antes era filtrada, passou a atingir a superfície com força total. Essa radiação tem o poder de quebrar as moléculas de água, separando o oxigênio do hidrogênio. O hidrogênio, sendo o elemento mais leve do universo,
Não conseguia ser segurado pela gravidade fraca de Marte e subia até as camadas mais altas, de onde era varrido pelo vento solar para nunca mais voltar. O oxigênio, por sua vez, acabava reagindo com o ferro no solo, criando a ferrugem que dá ao planeta a sua cor característica. Marte literalmente oxidou enquanto perdia sua alma líquida para o cosmos. Vamos tentar sentir a escala dessa perda. Imaginem o volume de um oceano inteiro sendo transformado em gás e depois dispersado pelo espaço profundo ao longo de eras. Cada centímetro que a atmosfera recuava tornava o planeta mais frio e tornava a existência de água líquida na superfície uma impossibilidade física. Sem a pressão do ar para mantê-la em estado líquido, a água remanescente ou fervia instantaneamente para o vácuo ou congelava nas profundezas do solo e nos polos. O que restou foi um mundo despojado de suas defesas, um esqueleto planetário que nos mostra quão frágil é o equilíbrio necessário para manter a habitabilidade. Nossas investigações orbitais mais recentes confirmaram que esse processo de fuga ainda está acontecendo hoje. Marte continua perdendo oxigênio e hidrogênio para o espaço a cada segundo. É como se o planeta ainda estivesse sangrando, mesmo depois de bilhões de anos. Essa descoberta nos deixou incrédulos, pois nos permite calcular exatamente a velocidade dessa perda e projetar o passado para entender quão densa a atmosfera já foi. Ao sentirmos a pressão do vento solar sobre as camadas de gás que ainda restam, percebemos que estamos observando o final de uma longa agonia planetária. Vocês conseguiriam imaginar o que isso significa para a nossa compreensão do universo? A grande fuga de Marte nos ensina que a presença de água e uma atmosfera não são garantias permanentes, mas sim o resultado de uma dinâmica interna ativa. Se a Terra perdesse o seu campo magnético hoje, enfrentaríamos o mesmo destino, embora de forma mais lenta devido ao nosso tamanho. Marte é, portanto, um laboratório que nos mostra as consequências extremas da inatividade geológica. É um mundo que nos alerta sobre a importância de protegermos o que temos, enquanto nos convida a entender os mecanismos que podem transformar um planeta vivo em um deserto silencioso. A transição de um mundo azul para um mundo vermelho foi ditada pela física do invisível. Não foram vulcões ou terremotos que deram o golpe final, mas a ausência de um campo de força e o sopro constante de uma estrela próxima. Ao percorrermos mentalmente as camadas da atmosfera marciana, sentimos a rarefação do ar e o frio intenso que agora domina a paisagem. A água que um dia fluiu em canais majestosos é agora apenas uma lembrança gravada em pedras, enquanto os componentes que a formavam estão espalhados pelo sistema solar, perdidos para sempre na imensidão. No entanto, mesmo nessa tragédia, existe um elemento de mistério que ainda buscamos resolver. Algumas regiões de Marte possuem campos magnéticos locais muito fortes, aprisionados em rochas antigas. Essas regiões agem como minúsculos guarda-chuvas magnéticos, protegendo pequenas porções da atmosfera da erosão solar. Vocês não acreditariam na complexidade dessas interações, onde o ar é preservado em bolsões, enquanto o resto do planeta é varrido. Estudar esses restos de magnetismo é como ler as impressões digitais do escudo, que um dia protegeu o planeta inteiro, permitindo-nos reconstruir a força e a orientação do antigo dínamo marciano. Essa investigação sobre a perda da atmosfera nos leva a refletir sobre a resiliência dos planetas. Marte tentou se manter úmido por muito tempo. As evidências sugerem que a água persistiu na superfície por centenas de milhões de anos após o início da fuga atmosférica. Foi uma luta lenta contra as leis da termodinâmica e da física espacial. Sentir essa resistência do planeta em manter suas águas é perceber que Marte não se tornou um deserto por vontade própria, mas por uma imposição das circunstâncias de seu nascimento e de sua posição no sistema solar. Ao final desta jornada pela grande fuga, percebemos que o desaparecimento da água e do ar em Marte é um dos eventos mais significativos da nossa vizinhança cósmica. Ele moldou o planeta que vemos hoje e definiu os limites do que podemos esperar encontrar lá. O mistério de como exatamente o núcleo parou e como o vento solar interagiu com as diferentes moléculas da atmosfera continua a ser uma área de estudo vibrante, cheia de nuances que ainda não compreendemos totalmente.
Mas a imagem central permanece. Um mundo que perdeu sua proteção e viu sua vida líquida escapar para as estrelas, deixando para trás um monumento de silêncio e poeira vermelha que nos desafia a entender os segredos da sobrevivência planetária. Estamos diante de um cenário de desolação majestosa, onde o vácuo do espaço e o calor do Sol trabalharam juntos para reescrever o destino de um planeta. Enquanto olhamos para o céu marciano, não vemos apenas um vazio, mas o rastro de uma fuga monumental que transformou o curso da história cósmica. Marte é o exemplo supremo de que no universo nada é estático e que a proteção de um mundo reside em forças que muitas vezes não podemos ver, mas cujas consequências sentimos em cada grão de areia e em cada molécula de oxigênio que ainda resta naquele ar tão frio e tão distante. Depois de percorrermos as eras geológicas e sentirmos o peso do tempo sobre a atmosfera rarefeita de Marte, convido vocês a trazerem o pensamento para algo mais próximo, algo que toca a nossa própria essência, como seres curiosos e exploradores. A relação entre a humanidade e o planeta vermelho não é apenas uma história de ciência ou de cálculos de trajetória orbital. É uma jornada emocional e filosófica que dura milênios. Vocês conseguiriam imaginar o que nossos ancestrais sentiam ao olhar para aquele ponto avermelhado e errante no céu noturno, sem saber que se tratava de um mundo inteiro, com suas próprias montanhas, vales e segredos? Para aqueles que vieram antes de nós, Marte era o símbolo da guerra, da força e do imprevisível. Uma luz que desafiava a constância das estrelas fixas. Mas, conforme a nossa percepção se expandiu, aquele ponto de luz deixou de ser um Deus distante para se tornar um espelho, um lugar onde projetamos os nossos maiores medos e as nossas mais profundas esperanças sobre o que significa estar vivo no universo. Vocês não acreditariam na forma como a nossa imaginação moldou Marte muito antes de o primeiro robô tocar o seu solo. No século XIX, quando os telescópios começaram a revelar detalhes mais nítidos, houve um momento em que a humanidade acreditou, de forma quase unânime, que estávamos observando uma civilização moribunda. Astrônomos interpretaram os canais naturais e as sombras da superfície como obras de engenharia colossais, destinadas a transportar água das calotas polares para cidades sedentas. E isso deixaria vocês incrédulos. Essa interpretação errônea não foi apenas um erro científico, mas o nascimento de uma conexão íntima. Começamos a sentir que Marte era um aviso, um retrato do que a Terra poderia se tornar se não cuidássemos de nossos próprios recursos. A ficção científica floresceu a partir dessa ideia, transformando o planeta vermelho no palco de invasões, de utopias e de reflexões sobre a nossa própria solidão cósmica. Conforme avançamos para a era espacial, a nossa relação mudou da observação distante para o toque direto, embora ainda feito por mãos de metal e olhos eletrônicos. Cada sonda que enviamos para Marte carrega um pouco da nossa curiosidade e do nosso desejo de transcendência. Vamos imaginar agora o silêncio das planícies marcianas sendo interrompido, pela primeira vez, pelo som metálico de um robô se movendo sobre as pedras. Para nós, essas máquinas não são apenas equipamentos técnicos. Elas se tornaram extensões dos nossos sentidos. Quando um rover como o Curiosity ou o Perseverance envia dados sobre o solo, é como se nós mesmos estivéssemos ali, sentindo a granulosidade da areia e o frio do entardecer. Essa conexão técnica criou uma ponte emocional única. Choramos quando uma sonda se cala e comemoramos quando um pequeno helicóptero levanta voo em uma atmosfera tão fina que parece impossível sustentar qualquer coisa. Mas a pergunta que realmente define a nossa relação com Marte é a busca por vida. Vocês conseguiriam imaginar o impacto que a descoberta de uma única bactéria marciana, mesmo que morta há bilhões de anos, teria sobre a consciência humana? Isso mudaria tudo. Deixaríamos de ser os únicos protagonistas da história biológica que conhecemos para nos tornarmos parte de um fenômeno muito maior e mais comum. Essa investigação sobre os 5 mistérios que ainda buscam resolução não é apenas sobre Marte, é sobre nós. Queremos saber se a vida é um milagre exclusivo da Terra, ou se o universo é um lugar fértil, onde a biologia floresce sempre que as condições mínimas são atendidas.
Ao buscarmos por vida em Marte, estamos na verdade tentando entender o nosso próprio valor e a nossa origem nas estrelas. Essa relação também nos força a encarar a nossa fragilidade. Ao entendermos como Marte perdeu sua atmosfera e seus oceanos, como discutimos anteriormente, começamos a sentir uma responsabilidade renovada pelo nosso próprio lar. Marte é o exemplo do que acontece quando o equilíbrio planetário se quebra. Ele nos ensina sobre o efeito estufa, sobre a importância de um campo magnético e sobre a sorte imensa que tivemos de evoluir em um mundo que permaneceu azul por tanto tempo. É como se o planeta vermelho fosse um professor silencioso e severo, apontando para as cicatrizes de sua superfície e nos dizendo para prestarmos atenção ao que estamos fazendo aqui. O impacto cultural de Marte hoje está profundamente ligado à ecologia e à sustentabilidade, servindo como o laboratório definitivo para entendermos a climatologia em escala global. Além disso, existe o sonho da expansão. Vocês não acreditariam no fervor com que muitos imaginam o dia em que os primeiros passos humanos serão impressos na poeira de Marte. Para muitos, isso não é apenas uma missão de exploração, mas o próximo passo lógico da nossa evolução como espécie multiplanetária. Vamos sentir o peso dessa ideia. Deixar o berço da Terra para construir um novo lar em um ambiente hostil, gélido e estranho. Isso levanta questões éticas e sociais profundas. Temos o direito de transformar Marte para que ele se pareça com a Terra? Se encontrarmos vida microbiana lá, devemos nos afastar para protegê-la ou devemos priorizar a sobrevivência humana? Marte nos obriga a amadurecer como civilização, exigindo que tomemos decisões que afetarão os próximos milênios da nossa história. A presença de Marte em nossa cultura é onipresente. Ele está em nossas músicas, em nossas pinturas e em nossos sonhos de infância. Vocês conseguem imaginar como o céu de Marte, com seu pôr do sol azulado, inspirará os poetas e artistas do futuro? Se hoje nos encantamos com imagens digitais, imagine o que sentirá o primeiro humano a ver, com seus próprios olhos, a imensidão do Vale Marineris, um cânion tão vasto que faria o Grand Canyon parecer uma pequena fenda. Essa relação estética e espiritual é o que nos impulsiona a gastar bilhões de recursos e décadas de trabalho em missões espaciais. Não é apenas pela geologia, é pela busca do sublime, pelo desejo de estar diante de algo que é maior do que nós e que nos faz sentir parte do infinito. Marte também nos ensina sobre a cooperação. As missões para explorar o planeta vermelho estão se tornando cada vez mais internacionais, unindo nações que, na Terra, muitas vezes estão em conflito. O desafio de chegar lá é tão imenso que nenhuma cultura ou país consegue resolvê-lo sozinho. Nesse sentido, Marte está ajudando a unificar a humanidade em torno de um objetivo comum. Ao olharmos para o horizonte marciano, não vemos fronteiras, vemos apenas um desafio que pertence a todos nós. A relação com o planeta tornou-se um símbolo de paz técnica e de colaboração científica sem precedentes. Vocês ficariam incrédulos ao perceber que, embora Marte esteja desabitado, ele nunca esteve tão cheio de nós. Nossos robôs, nossos sinais de rádio e as nossas esperanças preenchem aquele vazio silencioso. De certa forma, já começamos a colonizar Marte através da informação. Ele já faz parte do nosso cotidiano, com notícias semanais sobre novas descobertas de água ou de compostos orgânicos. O planeta deixou de ser um mistério total para se tornar um vizinho familiar, cujos humores e estações acompanhamos com o mesmo interesse com que acompanhamos o clima da nossa cidade. Essa intimidade planetária é algo novo na história humana e define a nossa era como o início da grande jornada rumo ao exterior. Sintam a calma de saber que essa conexão só tende a crescer. Marte é o nosso destino imediato no cosmos. Ele é o banco de dados da história do Sistema Solar e o espelho das nossas ambições. Cada passo que damos para resolver seus mistérios é um passo que damos para nos conhecermos melhor. A relação com a humanidade é, portanto, uma relação de aprendizado mútuo. Nós damos a Marte uma voz através de nossas descobertas e ele nos dá uma perspectiva sobre a nossa própria existência. É um diálogo silencioso, feito de luz, rádio e poeira, que continuará por muito tempo depois de estarmos todos adormecidos. Neste momento, quero que você perceba que Marte não é apenas um objeto de estudo.
mas um companheiro de viagem. Ele nos desafia a sermos melhores, mais inteligentes e mais cuidadosos. Quando olhamos para as fotos da superfície marciana, estamos vendo o solo onde os filhos dos nossos filhos poderão, um dia, caminhar. Essa continuidade histórica é o que dá sentido a todo o esforço científico. Marte é a nossa esperança de que o futuro pode ser maior do que o nosso presente e de que a vida, em sua infinita engenhosidade, encontrará formas de se espalhar por mundos que hoje parecem estéreis. A humanidade e Marte estão agora entrelaçados em um destino comum. Não podemos mais pensar em um sem considerar o outro. O planeta vermelho tornou-se a nossa fronteira final de compreensão biológica e o nosso porto seguro para a imaginação tecnológica. Ao percorrermos esses mistérios, estamos escrevendo o roteiro da nossa própria sobrevivência a longo prazo. Que essa relação, pautada pelo respeito e pela curiosidade, continue a nos guiar pelas sombras e pelas luzes do sistema solar, sempre com a serenidade de quem sabe que o conhecimento é a nossa maior bússola. Ao encerrarmos este olhar sobre a nossa ligação com Marte, levem consigo a sensação de pertencimento. Não somos apenas observadores, somos participantes ativos de uma história que começou há bilhões de anos e que agora atinge um clímax emocionante. Marte nos espera, não com respostas prontas, mas com as perguntas certas que nos farão crescer. E enquanto o planeta brilha lá fora, aqui dentro, a nossa mente continua a explorar, a imaginar e a sentir a magia de ser humano em um universo tão vasto e cheio de possibilidades. Agora que percorremos a longa estrada da história e da geologia de Marte, convido vocês a se sentarem confortavelmente para olharmos juntos para o horizonte, não apenas para o que o planeta foi, mas para o que ele poderá se tornar em nossa caminhada coletiva. O futuro de Marte não é um roteiro escrito em uma obra de ficção científica, mas sim uma fronteira de possibilidades científicas reais que estamos começando a desenhar agora mesmo. Vocês não acreditariam na velocidade com que a nossa tecnologia está avançando para transformar o inóspito em habitável. Imaginem o momento em que a primeira bota humana tocará a poeira escarlate, não apenas para uma visita rápida, mas para estabelecer um diálogo permanente com esse mundo vizinho. Esse futuro está sendo construído sobre cada uma das resoluções que buscamos, para os mistérios que exploramos anteriormente. Vocês conseguem imaginar como será a arquitetura da nossa presença lá? Como o planeta não possui um campo magnético global para nos proteger da radiação, os nossos primeiros lares marcianos provavelmente não serão torres de vidro sob o sol, mas sim habitações esculpidas dentro de tubos de lava ou enterradas sob metros de solo protetor. É um retorno às nossas origens como seres das cavernas, mas com uma tecnologia que nos permite recriar o conforto da Terra a milhões de quilômetros de casa. Sentir o abrigo dessas paredes de rocha natural, enquanto o vento solar sopra furioso lá fora, é um dos grandes planos para a sobrevivência humana. O futuro de Marte passa por essa integração profunda com a própria geologia do planeta, usando o que ele nos oferece para garantir a nossa permanência. Uma das inovações mais fascinantes que já estamos testando é a capacidade de respirar em Marte usando os próprios recursos locais. Vocês ficariam incrédulos ao saber que pequenos dispositivos, operando de forma silenciosa e eficiente, já conseguiram extrair oxigênio puro da fina atmosfera de dióxido de carbono. No futuro, grandes usinas atmosféricas poderão funcionar continuamente, garantindo o suprimento de ar para as colônias e o combustível para os foguetes que retornarão à Terra. Essa transformação química é a chave para a nossa independência planetária. Vamos entender que não seremos apenas visitantes carregando tudo o que precisamos, mas sim parceiros de um mundo que nos fornece os elementos básicos para a vida, desde que tenhamos a engenhosidade para extraí-los. Mas o futuro também traz riscos monumentais que não podemos ignorar. A radiação espacial e a baixa gravidade são desafios biológicos que testarão os limites do corpo humano ao longo de gerações. Vocês conseguiriam imaginar como os ossos e os músculos de uma criança nascida em Marte se desenvolveriam em um ambiente com apenas 38% da gravidade terrestre? Essas são perguntas que a nossa medicina ainda busca resolver.
O risco não é apenas técnico, mas existencial. O isolamento psicológico, a distância imensa de tudo o que conhecemos e a dependência total de sistemas artificiais de suporte à vida criarão uma nova cultura humana, forjada na resiliência e na cooperação absoluta. Além disso, existe o grande sonho, quase poético, da terraformação. Alguns cientistas e visionários propõem que, ao longo de séculos ou milênios, poderíamos liberar gases de efeito estufa para aquecer o planeta e engrossar sua atmosfera. Vocês não acreditariam na audácia dessa ideia. Tentar devolver a Marte o seu brilho azul, derretendo as calotas polares e permitindo que a água líquida corra novamente por aqueles leitos secos que imaginamos antes. Seria um ato de engenharia planetária sem precedentes, transformando o deserto gélido em um mundo de lagos e, quem sabe, de uma vegetação primitiva e resistente. É um projeto que exige uma paciência que ultrapassa muitas vidas humanas, um legado de esperança deixado para um futuro distante. No entanto, essa ambição esbarra em um dilema ético profundo, que faz parte das tendências de discussão atuais. Se descobrirmos que a vida microbiana ainda persiste em Marte, nas profundezas que o metano parece sinalizar, teríamos o direito de mudar o planeta para o nosso benefício? O futuro de Marte pode exigir que sejamos protetores e não colonizadores. Imaginem a criação de santuários biológicos globais, onde a exploração humana seria estritamente proibida para preservar a evolução natural marciana. Essa tensão entre a nossa expansão e o respeito pelo que é nativo será o grande debate filosófico do século 22. A tendência é que Marte se torne um centro de pesquisa científica sem igual, um laboratório onde estudaremos não apenas o passado do Sistema Solar, mas onde testaremos as tecnologias que nos levarão a estrelas mais distantes. O planeta será a nossa porta de saída para o cosmos, um porto seguro entre a Terra e o vazio profundo. As inovações desenvolvidas para purificar a água marciana e cultivar plantas em solos áridos terão aplicações imediatas aqui na Terra, ajudando-nos a resolver as nossas próprias crises climáticas. De certa forma, o futuro de Marte e o futuro da Terra estão entrelaçados em um ciclo de ajuda mútua e descoberta. Sentir a possibilidade desse futuro é aceitar que somos uma espécie em constante movimento. Marte nos convida a sermos mais do que habitantes de um único mundo. Ele nos desafia a sermos embaixadores da vida em um universo silencioso. Enquanto os nossos satélites e robôs continuam a mapear cada centímetro daquele solo, estamos preparando o terreno para uma história que ainda nem começou a ser escrita. O futuro é feito de curiosidade, de coragem e da aceitação de que o desconhecido é apenas o conhecido esperando para ser revelado. Marte não será apenas um destino, mas um novo ponto de vista. No futuro, quando olharmos de lá para a Terra, veremos apenas um pequeno ponto azul suspenso na escuridão, e essa perspectiva mudará para sempre a forma como nos tratamos aqui embaixo. O planeta vermelho nos ensina a humildade diante da escala do universo e a importância da união diante dos desafios monumentais. O futuro do tema é, em última análise, o futuro da nossa própria capacidade de sonhar e realizar o impossível. Gostaria de concluir este bloco convidando você a sentir a paz dessa jornada contínua. O universo não tem pressa e nós também não precisamos ter. A cada nova descoberta, a cada mistério que resolvemos, estamos um passo mais perto de entender o nosso lugar nas estrelas. O horizonte vermelho nos chama, e nós estamos respondendo com a nossa inteligência, a nossa técnica e, acima de tudo, com a nossa inesgotável vontade de saber o que existe além. Chegamos agora ao momento em que a nossa jornada se torna um pouco mais silenciosa, como se estivéssemos acompanhando o pôr do sol azulado no horizonte de Marte, deixando que a poeira se assente e que os pensamentos encontrem o seu lugar de repouso. Ao longo deste percurso, percorremos bilhões de anos e cruzamos milhões de quilômetros para entender que o planeta vermelho é muito mais do que uma rocha estéril flutuando no vácuo. Ele é um arquivo monumental da história do nosso sistema solar e um espelho para a nossa própria existência. Cada um dos 5 mistérios que exploramos, desde a estranha divisão de seus hemisférios até os sussurros invisíveis de metano, nos convida a reconhecer que o universo
não é um lugar de respostas prontas, mas um campo vasto de descobertas que exigem de nós paciência, humildade e uma admiração constante. Vocês conseguiriam imaginar como a nossa percepção sobre a solidão mudou ao olharmos para esse vizinho tão próximo? Sentir a imensidão do Vale Marineris ou imaginar o som das antigas torrentes de água que um dia preencheram a Bacia Borealis nos faz perceber que a vida e os planetas são processos em constante mutação. Marte nos ensina que a beleza reside tanto naquilo que é visível quanto naquilo que permanece oculto sob quilômetros de solo avermelhado e éons de silêncio. Se o planeta perdeu sua atmosfera e seus oceanos para o espaço, ele nos deixou em troca uma lição valiosa sobre a fragilidade dos mundos e a importância de protegermos o equilíbrio delicado que permite a nossa própria sobrevivência aqui na Terra. Este encontro entre a ciência e a contemplação nos transforma em algo maior do que simples observadores. Tornamo-nos parte dessa narrativa cósmica, fios de consciência tentando tecer o sentido de um mundo que, mesmo gélido e deserto, continua a pulsar em nossa imaginação com a força de 1000 sóis. A busca pela resolução desses enigmas é a nossa maneira de dizer ao universo que estamos prestando atenção, que valorizamos cada detalhe da mecânica celeste e que não descansaremos enquanto não compreendermos a nossa verdadeira origem entre as estrelas. Marte é o nosso próximo passo, o nosso porto seguro mental, e o campo onde as futuras gerações poderão encontrar as respostas que hoje apenas ousamos sussurrar no escuro. Enquanto o silêncio do espaço envolve o planeta vermelho, sinta a paz de saber que a curiosidade humana é uma chama que nenhuma distância pode apagar. Estamos todos conectados por essa vontade de saber, por esse desejo de percorrer caminhos desconhecidos e de sentir a majestade da criação em cada grão de areia e em cada molécula de ar. Marte continuará lá, girando em sua órbita rítmica e calma, guardando seus segredos até que estejamos prontos para decifrá-los, um por um, com a serenidade de quem sabe que o tempo é o nosso maior aliado na busca pela verdade. Que esta jornada pelo cosmos tenha trazido não apenas conhecimento, mas uma sensação profunda de encantamento e descanso para a sua mente. A ciência, quando narrada com o coração, tem o poder de nos guiar por mares tranquilos e de nos mostrar que mesmo na vastidão do vazio, nunca estamos realmente sozinhos enquanto houver mistérios a serem explorados e histórias a serem contadas. Deixa que a imagem das planícies marcianas e a luz suave das estrelas preencham o seu pensamento, conduzindo você a um sono profundo e restaurador, onde as descobertas de hoje se transformam nos sonhos de amanhã. Foi um privilégio percorrer esses caminhos com você. Deixa o seu like agora para fortalecer este nosso espaço de tranquilidade e se inscreva para não perder mais vídeos, pois cada nova história é um novo convite ao fascínio. Compartilhe esta história com alguém que também busca a paz no conhecimento, pois o que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo e a trazer mais luz sobre as sombras do sistema solar. O nosso tempo sob as estrelas de Marte se encerra aqui por hoje, mas a ciência sempre terá novos horizontes para nos mostrar assim que você despertar. Até o nosso próximo encontro nas fronteiras do desconhecido.